com as nossas artistas birraciais. E eu vou iniciar esse Gay Debate com uma pergunta do Goiás. Primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Rafa Show, eu sou a mediadora desse debate. Eu tenho 30 anos, tenho um filho de 4 anos, sou tatuadora e também faço parte da associação dos coreanos, né? O Hanine. Eu sou a vice-presidente da Cultura. Próxima, vou apresentar a vocês a nossa Beca. É a nossa convidada. A Beca, ela é ceramista e artista. Desculpa, gente, eu estou um pouco nervosa. Ela é paulistana, ela é mestiça de mãe brasileira e pai imigrante coreano. Falando um pouco sobre dela, ela reflete sobre a sua ancestralidade, sobre o abandono paterno, conecta suas culturas, trazendo elementos de proteção coreano, a fauna e a flora, e o feminismo asiático brasileiro. Essa é a nossa Beca. A nossa próxima convidada, que vocês conhecem muito bem, é a nossa Indy Lee. A Indy, ela é coreana brasileira, ela é surda, oralizada, de Belo Horizonte, Minas Gerais. É filha de pai coreano e mãe brasileira. Atua como ilustradora e quadrinista há 7 anos. Mudou-se para São Paulo em 2023 para se aproximar da comunidade coreana. Faz parte do grupo de estudo IMIN, pesquisando sobre a história da imigração coreana no Brasil. Essa é a nossa Indy. A nossa próxima convidada é a nossa Monique. Monique Park, nascida em Brasília, é residente em São Paulo desde 2018, filha de família de imigrantes alemã e coreana, e explora temas como ancestralidade, natureza e folclore em suas pinturas e tatuagens. Essa é a nossa Monique. Por que a gente está falando sobre esse tema? Vamos lá. Próximo slide, por favor. Sankar, derivado do sino coreano para misturado ou confuso, e sangue, é uma terminologia historicamente empregada de maneira pejorativa, direcionada a filhos de casais compostos por um indivíduo coreano e o outro não coreano. Contudo, ainda não há consenso ideal de como nomear essa população multibirracial entre coreanos, e isso reflete muito o constante apagamento dessas questões. Para quem não sabe, eu sou mãe, falei aqui, mas meu filho também é mestiço de mim com um coreano. Agora eu vou fazer a pergunta para nossas lindas convidadas. Eu queria saber como e quando foi que vocês perceberam que pertenciam a 2 culturas totalmente diferentes. Boa tarde. Então, a gente estava conversando a respeito disso, que não é uma coisa que a gente percebe conscientemente, é uma coisa que a gente mais sente, sabe? Como foi falado, meu pai é imigrante coreano e minha mãe é brasileira. Então, eu tive esse apagamento coreano. Então, desde sempre estive nessa família brasileira sem nenhum traço coreano ou parecido comigo. Mas eu sempre me senti diferente dentro daquela família. Por mais que tenha um amor, tenha estilos e tal, mas de certa forma eu sempre me senti um pouco diferente mesmo, porque a família da minha mãe é descendente de europeus e tinha esse preconceito, a respeito da minha mãe ter casado com um coreano. Então eu e meus irmãos sempre nos sentíamos meio afastados. Então é mais esse sentimento mesmo do que conscientemente,
né? Eu acho que é mais isso. Sim. E sempre foi uma coisa natural, né? Que a gente vê, claro, desde criança, que minha mãe, no loura dos olhos azuis, era diferente do meu pai. A língua falada também era alemão e meu pai falava mais coreano com meu avô, que desci junto com meu pai e meu avô da parte coreano, né? Mas era bem diferente a questão cultural também, e eu sinto que era muito mais passada pela minha mãe, a parte que foi mais afetiva para mim da cultura alemã durante muito tempo, né? E apesar de ser natural, vindo para São Paulo, eu comecei a ter mais contato com pessoas amarelas, em geral, através da tatuagem, mas também com a comunidade coreana, principalmente depois que eu conheci o Michosol, que é um grupo coletivo, né, de meninas coreanas, da minha geração principalmente, né. Eu comecei a ter mais consciência do espaço que eu deveria ocupar também, né, mesmo não tendo tido tanto contato desde criança. Meu único contato no Brasil era os eventos da Embaixada, né. É isso, né? Ocupar esse lugar e perceber também que muitas experiências que eu achava que eram pessoais, na verdade eram coletivas, né? Eu cresci bem afastada da comunidade coreana, então quando eu era criança era um lugar muito confuso para mim, de estar entre essas duas culturas, sendo que uma das culturas era simplesmente ausente para mim. Então, no meu caso, meu pai é coreano, minha mãe é brasileira, e apesar do meu pai ser imigrante coreano e tudo mais, eu não tive muita proximidade da família, assim, além dele mesmo, assim, tipo, com a parte coreana. Então, a única pessoa que eu tinha como ela no Coreia por muito tempo foi meu pai. Meu pai, ele não me providenciava muita coisa. Então, por muito tempo eu tive muito mais contato com a cultura brasileira, que comemos é bastante plural, né? Minha família, por parte de mãe, é mineira, por parte da minha avó baiana, então foi uma mesma desses dois lugares, assim, mas eu fui perceber isso dessa questão cultural, assim, conforme fui crescendo. Eu fui ativamente buscando isso e na minha vida adulta que eu comecei a realmente me envolver mais com a comunidade coreana, porque antes disso eu não tinha contato e eu morava em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte não tem nenhuma comunidade, assim, então morei muito afastada, assim, por muito tempo. E aí um dos motivos pelos quais eu mudei para São Paulo é justamente para ficar próxima da comunidade. Para mim foi assim também. E a gente tem em comum que a nossa relação vem muito através do pai, né? Que eu percebo que é bem diferente de quem tem a mãe presente, né? Para passar essa parte cultural de comida e várias questões, né? Pelo menos na minha família os homens sempre foram muito mais fechados também, né? Então foi muito através da nossa busca pessoal também, né? Sim, vontade de estar teoria que eu tenho, que eu vejo, tipo, eu comparo nossas experiências. Nós três somos filhas de pai coreano e mãe brasileira. E é muito diferente o jeito que a gente se lida com a cultura coreana do que quem tem mãe coreana e pai brasileiro. Porque geralmente quem passa, que é responsável por passar cultura, comida, língua, é a mãe, é uma coisa muito da matriarca. O pai é o provedor e tudo mais. Fora que a comunicação também, né? Pelo menos na minha família as mulheres são muito mais comunicativas, né? Então assim. Muito obrigada. Agora eu vou direcionar a próxima pergunta para a nossa querida Beca. O que você sentiu durante o processo de descoberta da sua identidade? Eu vou pedir também que você possa falar mais pertinho do microfone, por favor. Então, quando eu comecei a me identificar como uma pessoa amarela, descendente de coreano, eu já era mais velha, assim, né? Porque a minha vida inteira eu achava que eu era branca. E o que me trouxe, né, para me identificar com isso foi uma construção de alguns anos, assim, de refletir mesmo em quem eu sou. E através do meu trabalho artístico foi quando eu comecei a me reconectar com essa... E não me reconectar, né? Porque até então eu não tinha me conectado, então me conectar mesmo com a cultura coreana. Foi quando eu comecei a me identificar enquanto artista também, sabe? Eu acho que foi isso. E quando eu comecei a me descobrir dessa forma, um portal se abriu, assim.
Porque aí eu comecei a me abrir para outras formas de ver o mundo também, sabe? A escultura veio a partir daí, quando eu comecei a ver quão rica também é a cultura coreana, porque até então eu tinha uma grande repulsa, assim, que tudo que aparecia que era coreano eu achava que não era bom, sabe? Da minha parte. E aí quando eu comecei a me abrir, foi um portal muito bonito. Foi um portal muito bonito, assim, eu fiquei muito emocionada quando eu pude ver isso, sabe? Eu tenho agora uma pergunta meio desviada, tá? Uma curiosidade minha, talvez vocês possam ter essa curiosidade. Eu queria saber da onde veio e por que o seu interesse em fazer esculturas mais direcionadas à cultura coreana, envolvendo, como posso dizer, o xamanismo. Foi através da comida. Eu era cozinheira profissional. E aí, assim, eu tinha muitos amigos na área, na cozinha. E aí eu fui num restaurante coreano, que assim, foi um dos primeiros que eu comecei a frequentar. Eu fui antes de alguns. E aí ali eu comecei a experimentar alguns restaurantes, e aí tinha aberto um Pomar, um restaurante na Barra Funda, que é uma mistura, né? E aí eu era amiga do barman de lá. E aí ele queria fazer uns drinks diferentes e tal, e eu já trabalhava com cerâmica utilitária, eu ainda não tinha me aberto para escultura. Era copos e pratos que eu fazia. E aí ali ele falou, poxa, você não desenvolveria um copo parecido com aquele havaiano, do stick havaiano? Eu não conheço, mas eu vou pesquisar. E aí, quando eu encontrei, assim, eu pesquisando para trazer essa linguagem para o Pomar, eu fui encontrada, na verdade, não fui eu que encontrei eles, foi eles que me encontraram. Porque eu lembro da sensação de ver, assim, pesquisando os Changsun, meu inglês e quando eu vi aquelas esculturas, eu fui completamente capturada, assim, eu fiquei muito emocionada. Eu lembro, assim, sabe quando você tem aquela sensação de quando começa tudo a ficar meio lento atrás de você e você fica completamente hipnotizado com aquilo? Foi essa sensação que eu tive. Então, eu acho que eles que me acharam, sabe? E a partir dali que começou, através da comida primeiro, mas acho que ali foi um portal que me abriu, assim, para eu me curar desses traumas, dessa fuga que eu tinha, de não ter o contato do meu pai, de me reconhecer enquanto, sabe, ali acho que foi um divisor de águas, sabe? Que aí eu comecei a me abrir e ver esse universo assim, do xamanismo coreano, que é incrível, que é, nossa, é muito bonito e emocionante. E eu fico muito, muito feliz e tocada assim, com isso. Assim. Muito obrigada. Vamos para a nossa próxima pergunta, que será para você, Ing. Ing, é uma pergunta um pouquinho difícil, né? Mas eu gostaria de saber se você sofreu algum preconceito por ser mestiça e como você lidou e lida com isso. Sofri, eu acho que tanto fora quanto dentro da comunidade, eu acho que o lugar de ser mestiço é muito complicado, assim, porque é um lugar que é muito desconfortável você se colocar, às vezes, num lugar que parece que você precisa de uma certa validação para existir, assim. Por você não ser nenhum nem outro 100%, parece que você sempre depende de algum desses lados para afirmar que você é um ou outro. E não, tipo, é como se você não pudesse ser entre essas duas identidades, assim. Então, começando por fora da comunidade, né, tipo, antes mesmo de eu ter contato algum com a comunidade coreana, eu sinto também a questão de ser mestiça, eu acho que até pegou um quesito de, tipo, acho que meu pai, eu tenho a teoria, né, meu pai não fala muito abertamente sobre isso, mas eu tenho a teoria de que, por eu ser filha de
mamãe brasileira, meu pai não fez tanta questão de me inserir na comunidade também, porque eu acho que ele ficou com certo medo de preconceito dentro da comunidade. Então, por ter sido criada fora da comunidade e tal, então eu tive mais esse contato por fora. Então, escola, enfim, esses ambientes universitários, na rua mesmo, eu acho que, tipo, tinha muitas essas abordagens, principalmente em Belo Horizonte, que o pessoal não tem muito contato com pessoas asiáticas no geral, então eu sinto que na presença por si só ela gerava um estranhamento, a ponto de, tipo, toda hora eu andava na rua e as pessoas ficavam, tipo, me abordavam numa fila numa padaria, e a pessoa me abordava e virava assim, isso é o quê? Eu, tipo, e aí eu já tô quase acostumada a esse tipo de abordagem, já tenho uma resposta automática e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu falava, não, eu sou meu pai é coreano, sei lá o quê, blá blá blá, explicava o motivo, mas ao mesmo tempo, por que eu tenho que ficar justificando o tempo todo? Como se, tipo, minha presença fosse uma coisa tão estranha que as pessoas ficam, tipo, o que você é? Como se eu fosse um bicho no zoológico, assim, é muito estranha essa sensação. E eu acho que dentro da comunidade o que rola às vezes é, tipo, eu percebo que, principalmente o pessoal mais velho, assim, eles parece que não entendem que a gente existe, assim, que existem pessoas mestiças e ficam, tipo, ou falam, não, você é totalmente coreano, ou não, você não tem nada a ver com coreano, assim, sabe? E num sentido pejorativo, assim, ruim. Então, eu por muito tempo, tipo, tive algumas questões, eu sinto que agora eu sou muito ciente de quem eu sou, justamente porque eu criei a minha própria comunidade em torno daqueles que eu quero estar perto. Não somente, tipo, eu conviver só por conviver, por ser coreano e tudo mais, mas não, a comunidade que eu construí são uma rede de pessoas que eu tenho pra mim que é uma rede de apoio, sabe? Para além de tudo, assim, porque eu acho que para minha identidade ela não foi, ela não é o fim, ela é o ponto de partida das coisas. Então, tipo, eu acredito que ela foi o ponto de partida para eu buscar várias outras coisas, de arte, de identidade, de questões pessoais com família, amigos, enfim, eu acho que foi o ponto de partida para mim para muita coisa. Então, é isso, assim, eu acho que é essa forma que eu escolhi lidar com isso. Muito obrigada pela sua... Com certeza. Essa questão do nosso pai, às vezes, não fazer tanta questão de inserir a gente na comunidade também. Que para eles já foi muito difícil se adaptar à cultura brasileira. Então, tipo, missão cumprida, né? Eu acho que por isso que, tipo, porque vai voltar uma coisa que trouxe sofrimento pra gente, de certa forma, né? Muito nesse ponto que, assim, pela minha família eu tô começando a tratar agora e são coisas que nem eles têm consciência, né? Por parte da família da minha mãe, por exemplo, até hoje às vezes eu tenho alguns atritos, de tipo, às vezes eu tô em casa, quando eu morava com meus pais, né? Tô em casa, chego a visitar algum parente, eu por acaso estou fazendo comida coreana, e esses parentes por parte de mãe olham pra comida e sabe? E eu ficava tipo, para com isso, seu pai pira, assim, comida coreana, sabe? Eu comecei a reagir às vezes de uma forma mais impositiva, assim, pra, tipo, cara, respeita, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Você não sabe lidar com outra cultura que é diferente da sua. Uma experiência que acontece bastante comigo é o fato de eu ter aprendido a falar coreano, né? Por convivência mesmo, não sei explicar como isso aconteceu, mas eu comecei a decorar palavras e comecei a entender e comecei a falar, e essa convivência toda fez com que eu pudesse me comunicar significativamente bem, né? E acontece quase sempre, posso dizer que sempre, uma comparação com o fato de eu não ser coreana, com um filho de coreano, de ele não estar falando coreano. Né? Essa comparação eu vejo que gera muito constrangimento para essa criança, né? Ou esse adolescente, ou até mesmo esse adulto que acaba sendo comparado comigo, que não sou coreana, que falo coreano, com ele que é coreano e não aprendeu coreano, sendo que a gente sabe que tudo começa dentro da própria casa, né? Não tem como você não introduzir o seu filho a certas culturas e você cobrar algo dele ou comparar com quem está fora, né? Então eu percebo que isso é uma situação que eu também fico constrangida, porque fico no comparativo assim que eu não gostaria de estar participando, mas fico muito, nossa, tá vendo? Ela fala coreano melhor que você. E eu não sei o que fazer, né? Tipo, ai, desculpa, não sei o que fazer, realmente eu sou um caso atípico, mas eu percebo que essa comparação, assim, ela é muito chata, na real. Uma coisa que eu lembrei assim, comigo
muita frequência na escola, principalmente, mas aconteceu na universidade também, mas, tipo, na escola era muito frequente falarem, eles perguntavam, o que você é? Aí eu falava, meu pai é coreano, meu pai é brasileiro. Mas você sabe falar coreano? Não. Você já foi para Coreia? Não. Aí saiu de coreano do Paraguai, como se o Paraguai fosse uma coisa ruim, assim. Tipo, historicamente a gente teve uma comunidade muito grande de coreanos do Paraguai e tudo mais, tipo, não entendo por que essa conotação tão ruim, mas é como se fosse uma coisa meio tipo, você é falso, você é um coreano falso. Eu escutei isso muito, assim, ao longo da escola. E na universidade já rolou de, tipo, tinha uma vez que entrou uma intercambista coreana na minha faculdade, e as pessoas às vezes ficavam, ou o professor me confundia com ela, a gente é totalmente diferente de feição, o professor me confundia, o professor, tipo assim, tem doutorado, sabe? Não é uma pessoa, tipo, com pouca formação, mas, tipo, confundindo os nossos traços, assim, e ao mesmo tempo colegas, assim, falando, tipo, porque a fulana era muito mais coreana que você, e eu, tipo, sabe, tipo, sem paciência, assim, já, mas é uma coisa que acontece bastante, sempre uma coisa de, tipo, as pessoas parecem que elas sempre estão, elas se sentem no direito de validar sempre, assim, tipo, você é coreano ou não o suficiente, você é brasileiro ou não o suficiente, sabe? Colocar numa caixinha. Uma caixinha, assim, sempre espera uma certa forma de agir e pensar que eles pensam que você deveria ter, assim. Isso tanto fora ou dentro da comunidade, assim, brasileiro, coreano, brasileiro, enfim. E acaba sendo engraçado, né, que a gente está aqui justamente para falar sobre essa questão de racial, né, e a gente percebe que realmente os dois lados têm essa dificuldade de simplesmente aceitar, né, aceitar que, poxa, a gente mora no Brasil, ninguém aqui é uma coisa só, né, mas eu vejo que pelo fato dos traços serem diferentes, acaba vocês virando foco. Sim, e sempre busca um estereótipo, assim, né? Tipo, mas você não é bom em matemática, você, sabe? Sempre tem com esse estereótipo super racista, né? De que a gente tem que ser obrigado a validar sempre aquele, de ser das exatas, ou de ser muito inteligente, ou sei lá, né? Mas, né? Com essa... Sim, é uma pressão desnecessária, né? Agora vamos para a nossa próxima pergunta. A nossa querida Monique, por favor. Eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade após entender que você também é coreano. Vocês já falaram muito disso, que é a questão da validação. Com certeza é muito complicado. Ser tatuadora é bem complicado. Mesmo dentro da comunidade coreana, pessoas mais novas, eu sinto que tendem a ser um pouco mais conservadoras às vezes também. Até como clientela, né? Por exemplo, eu tento desenvolver algum trabalho que seja para a comunidade. Algumas pessoas falam que eu devo ocupar esse lugar, só que, por exemplo, ninguém se tatua, né? Assim, tatuagens mais tradicionais, que é o estilo que eu busco seguir, né? Sempre querem se expressar e ter tatuagens socialmente aceitas, né? Menores, não sei o quê. Então é complicado, mas estou estudando e refletindo muito sobre isso para tentar desenvolver meu trabalho nessa busca por autoconhecimento, porque através da tatuagem que eu me liguei a pessoas amarelas aqui em São Paulo e, consequentemente, a comunidade coreana também, né? Muito obrigada. Como a identidade coreana chegou na arte de vocês? Com certeza através da tatuagem também, né? Foi uma coisa que eu acho que mais me escolheu através do público que se identificava comigo do que eu fui atrás. E a partir desse ponto eu senti que eu devia ocupar esse espaço, né? Para mim, eu tive uma longa jornada assim, até chegar em diferenças da identidade coreana como um tema de trabalho, assim, porque para mim, eu nasci em 95, né? Então a Hallyu, o soft power sul-coreano, foi chegar nos anos 2010, assim, quando começou a ser mais conhecido aqui no Brasil, né? Então até então as pessoas nem sabiam o que era Coreia direito e tudo mais. Então o que chegou mais rápido para mim foi sempre referências do pop japonês, assim.
Tipo, eu comecei a desenhar por causa de Pokémon. E era muito estranho isso, porque eu era criança e eu gostava muito de Pokémon, de anime, mangá, essas coisas. E eu sentia uma relação muito idiosincrática, assim, no sentido de que eu sentia alguma conexão com aquilo, por mais que, tipo, por mais irônico que seja, porque o Japão literalmente colonizou a Coreia, né? Então, tipo, a gente está comemorando esse evento aqui, que dia 15 e tudo mais, da independência da Coreia, da colonização japonesa. Mas é irônico que, tipo, as primeiras referências que chegaram para mim foram japonesas antes das coreanas, porque era o que estava mais fácil de acessar para mim e que era mais próximo de uma identidade leste asiática. Então, até, tipo, chegar no ponto de trazer a identidade coreana demorou, assim, eu diria que comecei a trabalhar mais isso começando, tipo, em 2016, assim. Comecei a fazer algumas fanzines e comecei a tratar um pouco sobre incômodos que eu sentia, assim, de pessoas sempre me estereotipando, me colocando numa caixinha. Eu fiz até uma zine que, tipo, a capa é uma boneca dentro de uma caixa, que o nome da zine chama A Boneca, que são várias ilustrações, assim, que eu fiz com, tipo, alguns dizeres, assim, falando, tipo, que a boneca ela não faz isso, não faz nada, assim, uma coisa meio, tipo, porque eu me via como se eu fosse uma bonequinha, assim, sabe? As pessoas me tratavam como se eu fosse uma bonequinha e estava nessa caixinha sempre, assim, sempre esperava uma atitude muito passiva, muito bondosa, muito, tipo, não ativa, e eu, por muito tempo, fiquei incomodada com isso, com essa infantilização também. Então, com o tempo eu fui lidando, tendo mais contato com coletivos asiáticos, no geral. E aí só em 2018, assim, 2019, que veio o coletivo do Michosol, que eu comecei a realmente, tipo, afunilar mais isso, porque mesmo dentro dos coletivos asiáticos eu sentia, porque aqui no Brasil a gente tem, né, tipo, a maioria das pessoas asiáticas aqui no Brasil elas são nipo-descendentes. E aí eu percebi que o debate sempre era uma coisa muito nipo-centrada. A pessoa fala, ai, minha bachan, sei lá o quê, eu, tipo, não tem nada a ver com isso, sabe? Tipo, isso não diz sobre mim. E eu estava buscando muito esse lugar, assim, dentro desses coletivos e tal, e aí veio o Mídia Só e eu, tipo, comecei a me envolver de fato com pessoas da comunidade que não eram só pessoas da comunidade, mas também pessoas que tinham consciência política e, tipo, tinham um envolvimento com cultura, política, etc., que tinham mais a ver com o meu pensamento, estavam alinhadas com isso. Então, foi um grupo que me acolheu muito, mesmo que não exista mais hoje em dia, tipo, acho que foi muito importante, assim, para a minha formação, e desde então, tipo, comecei a pesquisar. Meu interesse por migração coreana, por temas coreanos, foi só crescendo ao longo dos anos, assim. Então, acho que foi um processo, Para mim também, o Mídia Só foi a primeira comunidade coreana que eu me senti bem-vinda, né? Isso com certeza abriu muitas portas, né, para a gente estar desenvolvendo o trabalho que a gente tem hoje. Sim. Para mim, eu já contei uma breve história, né, a respeito disso, mas também para mim veio a partir dessa procura pela minha família, parte de pai, a Gislene. Porque a princípio eu criava muito, assim, o que eu sou? Então eu buscava através do xamanismo coreano, eu buscava através de outras coisas e aí criando, tentando de alguma forma criar alguma coisa que se aproximasse com a minha aparência, que se aproximasse com alguma coisa que me tocasse de fato, sabe? Então assim, a partir do momento que eu vou pesquisando e tal, e aí eu sempre vem o brasileiro também, né? Porque é o que eu sou e o que eu aprendi a minha vida inteira. Então, para mim, vem com essa forma de criar alguma coisa que eu não tinha, sabe, acesso. Tanto que em 2023, né? 2023 eu fui atrás da minha família por parte de pai, que é a Gislene, que é a prima, que eu não conhecia, que eu passei a minha vida 30 anos sem saber que essa família me acolheria tão bem. E aí, a partir disso, né, eu comecei a saber as histórias mesmo, a história de como foi que meu pai chegou aqui, como foi que minha tia chegou aqui, os meus avós, e tentar honrar isso de alguma forma, mas ao mesmo tempo sempre fazendo essa mistura, né? Que eu acho que é o que eu sou e eu não tenho como fugir disso, né? Eu percebi uma coisa
ponto muito em comum entre vocês. É o fato dessa dificuldade de se aprofundar realmente na cultura mais crua e mais realista, né? Por que eu digo isso? Porque se a gente for pesquisar sobre a Coreia, o que é jogado agora pra gente é K-dramas e K-pop. Né? Basicamente, tudo sobre a Coreia está se resumindo a isso. Né? Então, para vocês irem atrás realmente de cultura, né? De saber de onde veio, porquê, quem é esse povo, eu acho que tem essa dificuldade. Se vocês não cavarem muitas camadas, vocês acabam ficando sem respostas. Né? Porque tudo vai se resumir a K-pop e K-drama. Né? Então, acho que essa é a dificuldade que eu consigo identificar, né, em comum, assim, entre vocês buscarem as raízes de vocês. Sim, e também, assim, eu esqueci de falar que as meninas do Samonori me acolheram muito bem, né, que elas sempre fizeram parte da comunidade. E eu tenho aprendido muito também sobre a cultura, sobre de modo geral, assim, quanto as dores também são bastante incomum, assim, como você falou no começo, né, que não é isolado, né, não é uma coisa individual, né, e elas me acolheram muito bem, então... Acho que só uma coisinha que eu me lembrei agora, tá? Talvez desvie um pouco, mas é uma coisinha que eu me lembrei agora de um mestiço, que ele é mestiço de... Eu acho que o pai dele é americano e a mãe é coreana. E ele falou sobre o tratamento dentro de casa, como que ele tinha essa confusão. Ele não conseguia entender os pais dele. Por quê? Quando o pai dele ia brigar com ele, o pai dele falava pra olha nos meus olhos. E eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito isso, né? De a gente ter que olhar nos olhos dos nossos pais quando eles estão falando. Mas a mãe, quando ele olhava nos olhos da mãe, a mãe falava, por que você está me encarando? Né? Então, ele não sabia o que fazer. Eu queria saber se vocês já sentiram isso, né, dentro de casa, com essa... Ou até mesmo, né, na comunidade, no caso, essa diferença de você não conseguir entender o que você quer que eu faça. Eu acho que essa diferença assim, cultural pega bastante nessa confusão mental que a criança acaba tendo, né? Queria saber se vocês já passaram por algo parecido. Eu não tive acesso a outra cultura, então eu fui criada só pela minha mãe, pela família dela brasileira. Então assim, eu nem sei como eu responderia essa pergunta, né? Por eu não ter esse contraponto, né, do meu pai, assim, dessa outra cultura dele, né? Então eu estou nessa busca, nesse entendimento, assim, quem que é essa pessoa, sabe? Então eu acho que eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Eu acho que crescer com meu pai sempre foi uma coisa muito intensa. E, inclusive, tipo, quando eu fui pela primeira vez para a Coreia, eu fazia questão de que fosse com ele. E tanto que eu fui pela primeira vez esse ano, com quase 30 anos de idade, eu fui com ele e com o meu irmão do meio. E a gente foi para a Coreia, passou 15 dias lá. E, tipo, por muito tempo eu pensei até que essa viagem ia solucionar todos os meus problemas com ele, assim, não solucionou. Acho que a gente até voltou com mais. Mas foi muito intenso, assim, de, tipo, é uma viagem que até hoje eu tô digerindo, eu fiz ela em fevereiro, assim, fevereiro pra março. E é uma coisa que eu tô digerindo até hoje, assim, mas eu sinto que com a minha família, assim, eu não tive tanto esse choque de ficar comparando tanto os dois lados, porque mais que tivesse só meu pai, por parte de minha mãe tinha minha mãe, meu tio, meus avós, meus primos de segundo grau e tudo mais. Então, tipo, eu acho que eu tive muito mais esse contato com a família da minha mãe do que meu pai, assim, pra ter esse contraponto. Mas, ao mesmo tempo, eu me pegava muitas vezes, tipo, perguntando pro meu pai o que você quer de mim, sabe? O que você espera de mim? Eu tinha muitas expectativas de eu seguir certas coisas, mas eu não correspondi a elas, porque eu não sigo a carreira mais tradicional, né? Então, eu sou ilustradora, sou cartunista, e eu acho que, tipo, ele só foi entender, assim, até hoje eu acho que, na verdade, ele não entende, né? Mas eu acho que ele só foi
me respeitar, assim, enquanto uma pessoa adulta que trabalha, respeitar meu trabalho, até admirar, ficar orgulhoso, eu nunca vou ser gatinho. Então, acho que é muito sobre isso, assim, tipo, essa relação, assim, mas ao mesmo tempo com a minha mãe foi um pouco parecido, assim, então eu meio que consegui conquistar esse respeito, assim, das duas partes ao mesmo tempo. Mas com meu pai é sempre muito estranho, porque a parte dele sempre foi muito silenciosa, uma coisa muito de ausência e silêncio para mim, assim, da parte dele. Tanto que, tipo, eu fico até, passei muito tempo brava com ele, porque eu ficava, tipo, tinha uma expectativa grande de que, tipo, como ele era a única pessoa da parte coreana, ele deveria me passar várias coisas, até mesmo a história de uma família. E tem várias coisas da história de uma família que eu não sei, porque ele não conta. Ou se conta, não conta direito. Ou quando eu peço pra contar, fala, por que você quer saber disso? Então, eu sinto que ele guarda muita coisa, mas ao mesmo tempo, ao longo dos anos, eu percebi que também tocar muito em assuntos de tipo, imigração, passado, etc., são pontos que às vezes são doloridos para ele. Um homem coreano de 77 anos que não faz terapia é complicado. Tem muita coisa elaborada dentro dele que eu acho que, tipo assim, não cabe a mim também ficar querendo apertar esse processo. Então, cabe entender que, tipo, alguns vácuos eu mesma vou ter que preencher. Minha família também não tem contato visual, contato físico também, não é uma pessoa muito afetiva assim de abraçar e tal, mas eu percebi que ele demonstra o afeto dele através de outras formas, né? Às vezes dando presente ou demonstrando preocupação, mesmo isso de minha carreira também nada tradicional, né? Decepcionou muito eles no começo também, mas com o tempo é isso, ele vê a preocupação, na verdade, com o meu sofrimento, né? De faltar dinheiro, de sofrer preconceito, várias coisas desse tipo, né? Então eu acho que isso é uma demonstração de afeto também, né? Mas é muito diferente, extremamente diferente. A próxima pergunta eu vou direcionar a você, Beca. Eu queria saber qual trabalho em específico reflete essa questão birracial. Tem alguns, eu gosto muito de usar a natureza, porque bom, o Brasil ele é rico nos biomas, né, tipo, diferentes. Na ilustração eu trago bastante esse aspecto, né, da natureza, mas tem um mais recente que eu estou fazendo, que é uma mistura de um vaso de fermentação coreano, que é o Hana. Ela vai para coreano. Hanari? Que é um vaso em ongi, né? Que então eu uso a forma coreana. E aí eu faço cerâmica e com queimas tradicionais da América Latina e Brasil, né? Que é uma queima de baixa temperatura, que é característica da cerâmica coreana, é uma cerâmica com uma temperatura mais elevada, 1300 graus, com esmalte vidrado, enquanto aqui a gente vai no Nordeste, nos interiores aqui das cidades de São Paulo, a gente vai na América Latina inteira, eles têm essa característica de queimar numa temperatura mais baixa, até 1000 graus. E também assim, os pássaros, né, a fauna da Mata Atlântica, espécies que estão ameaçadas em extinção, né, enquanto essas esculturas têm essa qualidade mística de proteção, tal, então eu uso esses animais, essas espécies, para uma forma de proteger, sabe, o nosso bioma, a nossa diversidade. Muito bonito seu trabalho, inclusive, né, ela está com uma barraquinha aqui na frente, tá? E vocês podem conhecer pessoalmente o trabalho dela, muito bonito. Vamos para a nossa próxima pergunta. Muito obrigada, tá? Vamos para a nossa próxima pergunta, que será para a nossa Ingrid. Em seu processo de criação, o que te inspira? Como eu falei, eu comecei a desenhar por conta de Pokémon. Era aquela ligação muito, tipo, idiosincrática que eu criei com o Pokémon, mas que ao mesmo tempo eu sinto que a fase da infância, pra mim, é uma coisa que, pra mim, é uma fase que eu tenho muito carinho. Ao mesmo tempo que, tipo, é uma fase que pra mim também foi um pouco difícil, assim, eu considero que eu fui uma criança meio solitária, assim, uma criança mais introspectiva. Hoje em dia eu não considero mais extrovertida, no rede social e tal, mas antes da infância eu era uma criança
Tipo assim, eu não externalizava isso, mas eu lembro que eu tinha muitas questões, assim, tipo, de tentar entender, e eu acho que a arte pra mim era como se fosse pra mim um lugar que eu pudesse escapar. Assim, tipo, um lugar de fuga, um lugar que eu conseguisse encontrar conforto e alento, assim. Então, eu acho que é uma fase que eu tenho muito apreço e que eu acho que na minha trajetória artística teve um peso muito grande, assim, tipo, de como eu delineei meu trabalho depois disso, assim, sabe? Aqui, esse aqui foi aquela fusília que eu mencionei, que é a boneca, que a capa é uma boneca literalmente dentro de uma caixa, representando, tipo, a questão de me sentir muito dentro, limitada a uma caixinha de expectativas. Aí eu comecei a fazer alguns trabalhos satíricos, assim, tipo, porque da questão norte-coreana e afins, assim, porque, tipo, tinha uma certa curiosidade de pessoas toda hora perguntaram, você é coreano, você faz a Coreia do Norte, a Coreia do Sul? E aí é uma pergunta que, tipo, não é muito bem vista entre coreanos, mas acontece bastante a gente ouvir isso. E meu pai, no caso, a família do meu pai, ele nasceu na parte do norte, mas, tipo, ele foi para o sul quando ele era criança já. Então ele nem vivenciou o regime, nem nada, assim, porque era uma época que também era muito tranquilo, assim, tranquilo entre aspas, né? Mas, tipo, não tinha uma fronteira tão delimitada quanto hoje, né? Que é mais impenetrável, né? Mas na época muitas famílias estavam saindo do norte para o sul, porque foi logo depois da separação. Tanto meu pai ele se considera sul-coreano e não norte-coreano, assim, por conta disso. Mas eu tive essa curiosidade de, tipo, entender coisas, assim, na Coreia do Norte, etc e tal, mas como tipo de sátira, assim. Eu fazia uma coisa com conteúdo muito de sátira, assim, tipo, estava tendo, assim, na época, eu fazia mais em torno disso. E também comecei a resgatar, com o tempo, assim, tipo, de 2020, assim, a estética meio minguá do coreano, assim, que conecta um pouco com a Monique, que é a arte tradicional coreana, que eu gosto bastante, assim, eu acho que eu comecei a trazer essas coisas de identidade ali, que, tipo, aqui eu até me inspirei, essas bonequinhas aqui eu até me inspirei nas bonequinhas que eu sempre tive em casa, que são aquelas bonequinhas coreanas, tipo, noivinhos, às vezes são saenses, tipo, as cortesãs, né, e aí eu, tipo, peguei essas referências de coisas que eu vi em casa e mesclava com a arte tradicional coreana, assim, eu acho que começou assim. E eu acho que a minha identidade pesou muito quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, que o nome dele é Burguinho de Carne Moída. Eu explico por que é o título. Burguinho de Carne Moída, eu tinha pra mim que ele sintetizava muito a minha identidade enquanto uma pessoa birracial, assim. Porque o burguinho era uma das únicas comidas que, tipo, a gente conseguia comer em família, porque a minha mãe é muito fresca, assim, com todo respeito, tipo, ela não come legume, não come verdura, então a gente, quando a gente estava de coreano, a gente comia o quê? Churrasco. Aí geralmente a gente comia bulgogi. E em Belo Horizonte não tinha restaurante coreano até pouco tempo atrás, assim, os que tem agora, todos os respeitos são péssimos. Mas, enfim, aí a gente tinha que se virar e tal, a gente voltava para São Paulo, às vezes para viajar e tal, visitar. E a gente estava aqui no restaurante coreano, mas tipo, não tinha muito como a gente fazer, a gente não tinha muito contato com tipo, a receita e tal, a gente não sabia, não tinha essa coisa tão fácil. Hoje em dia, tipo, você pesquisa lá no Google, o você acha muito fácil. Antes era difícil, era em inglês, sei lá o que, sabe? Tinha essa barreira linguística também, que o inglês era bem mais ou menos. Então eu comecei a desenvolver essa receita junto com a minha mãe, assim, desde adolescente, que a gente queria descobrir tipo, como faz o bulgogi. Parecia que o restaurante que a gente frequentava lá na região da Liberdade, que era a Korea House, que não existe até hoje, não existe, tipo, porque ele fechou depois da pandemia, mas era um lugar que a gente ia com frequência, assim, quando a gente visitava São Paulo. E aí a gente ficava, tipo, querendo achar qualquer corte do bulgogi, mas ao mesmo tempo não tinha mercearias, assim, que vendia a carne naquele corte, assim, bem fininho. E a gente pensava, vamos fazer uma versão improvisada, assim, com carne moída. E a gente fez e foi, tipo, incrementando tempero, muitos anos, e aí no começo minha mãe me ajudava, e aí minha mãe fazia e eu ajudava. Aí depois com o tempo eu comecei a assumir, que eu comecei a implementar receitas e tal, e a minha mãe passou a me ajudar e eu comecei a fazer. Isso é uma receita que a gente faz até hoje, assim. Eu acho que ele representa muito bem essa identidade que eu tenho enquanto uma pessoa birracial, assim. E aí por isso eu fiz esse TCC, que foi esse trabalho de conclusão de curso, trazendo isso como uma metáfora por ser uma pessoa birracial. Então, nesse trabalho de conclusão de curso, eu trouxe muitas fotografias que eu desenhei
E aí eu desenhei essas fotografias, discorri sobre elas, falei sobre, tipo, desde a infância e adolescência, questões de identidade, através de objetos também, que eu fui colecionando ao longo dos anos, que representavam coisas para mim. Nessa foto aqui, esse aqui é meu pai, essa é minha mãe, esse é meu avô, por parte de mãe. Esse sou eu em 2019 e esse aqui é o TCC. Estou carregando nas mãos, assim. Nesse dia a gente cozinhou um pouquinho de carne moída para todo mundo. Aí até a banda ficou brincando, falando que parecia uma prova do Masterchef. E aí eu fiz esses trabalhos inspirados em fotografias, eu fiz tipo uns desenhos inspirados nas fotos, assim, no caso é uma das fotos mais antigas que eu tenho assim, na minha família mais próxima, tipo esse aqui no meio seria minha Ramoninha, esse aqui seria meu pai, esse aqui seria meu tio. Aí isso um pouco antes deles virem para a América Latina. E aí aqui também tem algumas partes, assim, essas são as bonequinhas também. Eu tinha tive inspiração nela assim, para os trabalhos e tal, as bonequinhas que eu tenho desde criança. Assim. Essa aqui é a minha avó, eu fiz alguns desenhos, essa TCC também através de questões de luto, porque na época que eu fiz ele, minha avó por parte de mãe tinha falecido, a gente era bem próximo e tal. E eu fiz alguns ingredientes que eu usava para fazer o livro. Enfim, aí eu fui trazendo várias coisas, não quero tomar muito tempo, mas basicamente vocês podem conferir depois no meu Instagram, @Ingrid. Eu tenho algumas tiras sobre a migração coreana. Eu comecei a estudar e ter interesse na história da migração coreana no Brasil a partir de 2023, quando eu fiz essas tiras de homenagem a 60 anos da migração coreana no Brasil. E eu também trago essas questões, assim, essa parte, assim, desse ponto de vista enquanto uma pessoa coreana, também nas capas que eu desenvolvo. Aqui foi no evento da Bienal de São Paulo no ano passado, que o stand foi totalmente temático de livro de amêndoas, e não somente livro de amêndoas, como uma versão brasileira do livro de amêndoas que eu fui a responsável por ilustrar a capa. Então, tipo, ilustrei, né, esse stand e tal, a gente fez algumas peças extras, ele todo mobiliário temático com amêndoas, fez maior sucesso esse evento. E é isso, eu vou passar esses aqui, eu vou passar para mim. Em relação às cores do azul e o amarelo, Cores o quê? azul e amarelo das suas ilustrações do seu TCC? O azul e amarelo, eu estava muito querendo, eu trouxe muita metáfora do mar e da questão, aqui no Brasil a gente tem um senso do BGE, né? Amarelo entra como se fosse asiático, por isso veio amarelo, mas o azul foi pela questão do mar. A minha avó, por parte de mãe, o nome dela é Marina. E aí, tanto essa minha avó materna quanto a minha avó paterna, as duas a gente jogou as cinzas dela ao mar. A gente lançou as cinzas ao mar. Aí, tanto que essas cinzas dessa minha avó materna, eu e meu avô, a gente jogou junto, a gente alugou um barco no sul da Bahia, porque minha avó, ela nasceu no sul da Bahia, a gente jogou as cinzas dela lá. E anos atrás, meu pai tinha feito a mesma coisa, ele alugou um barco sozinho e jogou as cinzas da minha avó no mar, assim, também lá no sul da Bahia. E eu trago muito essa metáfora de, tipo, mesmo sendo avós que vieram de lugares muito distantes e tal, no caso dessa parte da minha família materna, da minha avó tem também uma ascendência alemã e tudo mais, então, tipo, são lugares totalmente distintos, mas no mar elas se encontram, assim, de certa forma. Então eu trago essa metáfora no meu TCC. Eu queria saber em qual projeto você está se dedicando agora. Olha, tem muitos, mas são projetos para clientes, né? Algumas tatuagens e ilustrações que eu tenho em andamento agora. Mas meu objetivo mesmo é ter mais tempo para me dedicar aos meus projetos pessoais, pintar mais, até para aprofundar esses estudos, né? Que tem muito a ver com meu desenvolvimento pessoal também, o entendimento dessas questões. Agora a próxima pergunta eu vou direcionar a vocês três. Eu gostaria de saber quais são os seus próximos projetos que vocês estão trabalhando para trazer para a gente futuramente. Eu tenho trabalhado bastante em desenvolver as esculturas, eu tenho feito mais bustos, assim, desenvolver mais a técnica em escultura. Eu pretendo fazer uma exposição individual, eu não sei quando, mas assim, eu já estou estudando a possibilidade disso, criando as esculturas que eu estou cada vez mais megalomaníaca, peças maiores, onde eu consigo me expressar melhor, que tem muito a ver com o meu trabalho de escultura, né, e juntar isso. Mais isso mesmo, né? Ter mais tempo
para desenvolver o meu trabalho pessoal, né? Do futuro presente, futuro próximo, eu diria que eu tenho o lançamento agora que vai ter da HQ João Pé de Feijão, que é uma história em quadrinhos que eu fiz inspirada no meu irmão caçula, biográfica sobre, tipo, desde ele pequenininho até os dias de hoje, que ele é uma criança que foi diagnosticada no espectro autista, e aí eu trago meu ponto de vista como irmã, falando dele e tudo mais. E ele está previsto para sair pela editora BR, a gente ainda está combinando tipo, as datas, então eu não tenho ainda as datas de lançamento para dar para vocês, mas deve ser bom, eu espero que ainda esse ano, que eu já entreguei tudo, já tenho a capa e tudo mais, estou doida para mostrar a capa para vocês, eu me dei o meu melhor assim, na capa. E de um futuro um pouquinho mais distante, eu diria que eu quero muito tipo, continuar com a minha pesquisa sobre a imigração coreana no Brasil. E a partir dela eu tenho muita vontade de fazer uma história em quadrinhos. Eu já tenho até algumas coisas assim, tipo, já em mente, de como eu quero conduzir essa narrativa. Então eu queria misturar ficção com coisas que realmente aconteceram de parte da história dos coreanos do Brasil que não são muito mencionadas na própria história, assim, na própria narrativa que a gente escuta assim, sobre o que é a história dos imigrantes aqui no Brasil. E no mais é isso, eu pretendo continuar seguindo com a minha carreira de ilustradora freelancer e ministrando alguns cursos também relativos a isso. Eu pretendo tatuar mais pessoas coreanas, se for possível, continuar o estudo com tatuagem coreana. Com certeza ter mais tempo para os meus projetos pessoais também, fazer minhas pinturas. E é isso, continuar com as ilustrações também. Perfeito. Agora, nesse último momento, eu vou direcionar ao público. Queria saber se tem alguém aqui que gostaria de fazer uma pergunta para as nossas queridas. Alguém tem uma pergunta? Oi, queria fazer uma pergunta um pouco abstrata, assim. Então, qualquer resposta que der, tá tudo certo. Mas, enquanto artistas, eu queria saber como vocês acham que a coreanidade se expressa nas suas obras em termos de sentimentos, sensações, emoções. E por que esse sentimento, por exemplo? Eu acho que eu já fui falando um pouco sobre isso da minha parte, que é essa identificação mística, eu acho que é um pouco místico assim, para mim. Porque, assim, eu sonho muito, né? Eu tenho muitos sonhos, assim, e ele sempre me falam algumas coisas assim, que eu passo pelo processo, assim, da execução, né? Tanto que eu fui buscar minha família depois de ter sonhado com algumas coisas, né? Então é bem abstrato, né? Mas da minha parte vem essa coisa de acolhimento, assim, de me entender, e foi a partir disso que eu me identifiquei enquanto artista, sabe? Então, não sei se eu respondi essa pergunta, também acho que foi muito abstrata, tanto quanto, mas a minha parte é isso, é um acolhimento, assim, de me identificar como uma pessoa amarela, como uma mulher amarela, e me conectar com coisas mais profundas, assim, da minha família, por exemplo, né? Enfim, eu acho que é isso. Enquanto ilustradora, eu acho que tipo, varia muito de trabalho para trabalho, né? Porque tudo depende muito da vontade do cliente, do que o cliente está querendo, e também tem a minha questão também que tipo, eu também faço um certo filtro, eu não aceito qualquer coisa também, né? Mas para mim, assim, eu sinto que quando eu abordo temas que dizem a respeito da coreanidade, etc. Então, por exemplo, vou pegar uma capa de livro e esse livro, no caso, ele de autor coreano ou tem alguma questão com a Coreia. Eu tento sempre fazer tipo, uma certa pesquisa, assim como eu faço outras coisas também, tipo, seja coreano ou não, eu sempre acho que o trabalho do ilustrador envolve pesquisa. Então, eu estudo, pesquisa e de tipo, ver formas de como trazer isso, essa narrativa, de um jeito que também não fique estereotipado. Agora, com o meu trabalho mais pessoal, assim, trabalho mais autoral, eu sinto que, tipo,
A coreanidade ela vem de várias formas para mim, assim, eu vi trabalhos meus que isso é mais forte, outros não, por exemplo, esse do meu irmãozinho, a coreanidade ela tá meio como um pano de fundo, até porque o meu irmão, por ele ser autista, eu acho que as pessoas veem muito mais a questão da deficiência do que a identidade étnica racial para ele. Eu acho que isso tem um peso muito maior assim, para ele, assim, mas ele não deixa de ser uma criança coreano-brasileira. Mas eu lido com isso de uma forma, já foi mais conflituosa, mas hoje em dia eu acho que é mais tranquilo. Assim, eu acho que quanto mais eu pesquiso, mais busco referências a respeito, eu me sinto mais à vontade de navegar nesses temas, mas sempre com cuidado também de tipo, não ser um estereótipo de si mesma, porque eu acho que se a gente deixar as outras pessoas ditarem o que esperam da gente, seja você birracial, racial, enfim, você vai acabar caindo nesses lugares comuns. Então eu sempre tento desviar o que seria a coreanidade para mim. Eu acho que eu tenho que conseguir isso através do meu trabalho. Falando em tatuagem principalmente, e eu digo não só em relação à comunidade coreana, porque grande parte do meu público não é coreano, né? Mas desde que eu comecei a me conectar, as pessoas amarelas, por essa identificação e às vezes alguns símbolos em comum, entram nesse lugar de cura, sabe? Porque muita gente como a gente agora está começando a trabalhar e usa a tatuagem como um rito para transformar, às vezes, sentimentos que eram difíceis em uma homenagem mesmo, né? Uma figura poética e passar pela tatuagem, né? Você sentir dor e resolver marcar isso no corpo faz muita diferença para essa resolução, né, na vida das pessoas. Então eu sinto que não é só uma questão pessoal, sabe? É muito das pessoas que me buscam também. Bom, eu trabalho no cinema e eu também abordo 100% questões relacionadas à história, enfim, da imigração coreana aqui no Brasil e tal. E às vezes eu fico pensando assim, nossa, não aguento mais. Tipo, já tem um tempo que eu tô pesquisando, que eu só abordo isso, só penso nisso, tipo, é um foco, assim, é um foco que eu não consigo me desgrudar, mas eu fico muito imaginando, assim, será que eu ainda não imagino sair desse foco, mas eu fico imaginando, será que eu vou fazer isso até o fim da minha vida, assim, ficar pensando e produzindo coisas só relacionadas a ser coreano, né? Aí queria passar essa pergunta para vocês também, se vocês pensam isso. É difícil, às vezes cansa, mas eu me sinto acolhida nesse lugar, não de coreana só, mas como parte da diáspora, pensar nesse local de ser brasileira também, né? Isso me motiva bastante. E eu acho que tira um pouco o peso também de uma coisa que a gente nunca vai ser, de verdade, né? Eu acho que é uma coisa que vai mudando ao longo dos anos e nunca vai ser parecido, vai ser sempre, tipo, diz muito as diferentes épocas que a gente está vivendo. Na época que a gente está vivendo agora, eu acho que se torna importante de trazer essas pautas coreanas porque a gente está criando uma disputa narrativa também. E, tipo, tem muitas pessoas falando, a Coreia é só K-pop, que realmente não, sabe? Ou que espera esses estereótipos e que estão... A Coreia tá pop, né? A Coreia do Sul, então, tipo, tem muita gente interessada, muitos olhos virados para isso. Pode ser que isso mude daqui a 10, 20, 30 anos, mude. Mas, no momento, eu sinto que, tipo, temos essa necessidade de discutir e disputar essa narrativa mesmo, assim, tipo, de falar, não, isso aqui é uma narrativa da diáspora, isso aqui é uma narrativa da gente. E eu percebo isso, esse lugar da diáspora muito forte para mim desde que eu voltei da viagem. Desde que eu voltei da viagem, eu sinto que, tipo, foi muito estranho de ir pra Coreia e, ao mesmo tempo que eu acho que eu senti que eu ia curar alguma coisa ali na relação que eu tive com meu pai, eu acho que não curou. E, ao mesmo tempo, eu fui pra Coreia achando que ia me sentir, que ia ser, tipo, as coisas iam se encaixar e não encaixaram. Então, foi muito confuso pra mim, porque nada dali era muito familiar pra mim. Então, isso me fez voltar e pensar que, tipo, cara, o que faz sentido pra mim realmente é a diáspora. O que faz sentido pra mim realmente, tipo, esse contato com a comunidade daqui. Sim, eu sempre fico com medo, assim, sabe, de estar sendo repetitiva, mas, assim, é mais sorte do que eu, né? Mais sorte do que eu, porque eu não consigo não falar a respeito disso ou não sair disso, né?
E como você falou, assim, é uma transformação, né? Que isso vai se transformando. Mas nesse momento eu não me vejo fazendo outra coisa, porque para mim é o que está. Né? Então, enquanto eu não dissecar esse tema, enquanto eu não dissecar isso e ocupar esse espaço também que é necessário, né? Eu acho que eu não tenho razão de não fazer, né? De não ser. Ainda mais eu tô sentindo que agora que eu tô adentrando esse universo, sabe? Então pra mim tudo é tão novo, é tão fresco, assim, e eu preciso, sabe? Eu preciso disso. Entende? Então, da minha parte é isso. Então, enquanto eu não exorcizar isso, não falar a respeito disso, não ser obcecado quanto isso, né? Não vai ser. Eu acho também que a relação que eu quero construir com a minha comunidade é uma relação que eu quero construir a longo prazo. Então, tipo, o lugar que a gente estava em 2016, 2018, 2020, enfim, vários anos juntos, eram lugares que eu era pessoas totalmente diferentes. Então, a pessoa que eu sou agora, eu sinto que eu quero fazer é trazer alguma contribuição para a comunidade. Independente da comunidade de lá, você é coreano, você é brasileiro, sabe o quê? Não ligo, eu quero, tipo, trazer alguma coisa, assim, porque eu também quero, tipo, trazer isso, assim, trazer mais, eu acho que também puxar as pessoas, eu acho que a gente acaba se puxando, eu acho que uma coisa que é muito legal, assim, de ver, assim, porque a gente é uma comunidade muito pequena aqui no Brasil, relacionada, tipo, a gente for comparar com a mídia brasileira, é muito pequeno, muito reduzido. Então a gente acaba, todo mundo se conhece e tudo mais, então eu acho que isso cria também uma relação de, tipo, pode ser ruim, pode ser bom. Eu acho que eu tenho que me agarrar o que tem de bom nisso, assim, dessa parte de ser pequena e de ser uma comunidade mesmo. Assim, né, eu faço cerâmica, né? E cerâmica é uma coisa muito arqueológica, né? Uma coisa muito... Então eu penso muito a respeito sobre o que eu quero também deixar, sabe? Porque a gente vai morrer, a cerâmica vai estar ali, sabe? Então eu penso muito nisso também. Agora, só para finalizar, né, uma coisinha aqui que eu pensei e também faz parte do meu trabalho, né, fazendo parte da associação, o porquê que eu estou ocupando esse lugar, né, na associação, porquê que eu virei vice-presidente. Acho que isso é uma curiosidade de todo mundo ficar meio nada a ver, você ali, o que você tem para oferecer, né? Assim, não é questão de ter algo para oferecer, mas complementando tudo que as meninas falaram sobre o tempo de agora, né? O que a gente está vivendo hoje. Fora a Coreia está sendo assumida para muitos como K-drama e K-pop, aqui agora, né, nesse universo que eu posso considerar uma pequena bolha, o que a gente está buscando é muito essa visão e talvez uma aceitação de que pessoas como o meu caso, né, eu estou dentro da comunidade coreana, eu sou 100% brasileira, eu sou da colonização, mas eu tenho um filho mestiço, né, que vai crescer e ele vai passar por questões como elas estão aqui falando sobre isso. E o que a gente vê agora nessa realidade, né, elas já são adultas, mas não aconteceu comigo, né, pelo fato de eu ter uma história um pouco atípica envolvendo a comunidade coreana, mas é o que acontece todos os dias com outras famílias que acabam se misturando, né, brasileiros e coreanos. Acontece muito deles serem colocados para fora dessa bolha, né? Então eu sou essa representatividade de que, por mais que eu sou brasileira, eu tenho esse envolvimento com a comunidade, eu criei uma família com essa comunidade, né? E mais do que ser colocada para fora, eu, meu filho, no caso o pai do meu filho, trazer todos para dentro, né? Para pertencer, né? Então, meu filho agora eu acho que ele nasceu no melhor tempo, né? Falando dentro dessa nossa bolha, que ele vai ser aceito finalmente, ele vai ter escolinhas de coreano, ensinando coreano para ele vai ter a cultura toda ali disponível, né? Então, eu acho que é essa busca que todas nós estamos tentando, né,
fazer acontecer, né, ser concreto mesmo, tangível, é de mais do que excluir, acrescentar, né? Então, claramente, né, estamos no Brasil aqui, né, então se né, migraram para cá, vamos todos fazer parte, né, em vez de ficar se excluindo e trazendo, querendo ou não, sofrimento para esses filhos, né, essas gerações que estão surgindo por aí. E eu acho muito importante realmente falar continuamente sobre isso e mostrar continuamente essa nossa realidade, porque isso pode ter um fim, né? Aqui a gente está falando, a comunidade coreana ela é muito pequena no Brasil, ela não é uma comunidade forte que está há tantas gerações, assim como a comunidade japonesa, né? Eles estão aqui há muitos anos, eles estão criando filhos e filhos em várias gerações, mas querendo ou não, a comunidade coreana ela ainda é nova, ela ainda é pequena. Então, se a gente começar a excluir ao invés de aceitar, pode acabar, né? Eu acho que é esse caminho assim que a gente tem que se preocupar em não percorrer. Então, acho que essa é a preocupação de agora mesmo. E é isso, terminamos assim o nosso debate. Muito obrigada a todos os presentes aqui e muito obrigada, meninas.